Bom dia! Hoje são 14 de maio de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Este, o 19º vídeo, 19. Estou aqui mostrando com responsabilidade e imparcialidade duas revistas brasileiras, a revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja, por exemplo, que aqui está, a revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor de Lula, em desfavor do PT. Já a revista Carta Capital, que aqui está, em sua linha editorial, ela sempre é a favor de Lula e a favor do PT, correto? E estou analisando aqui matérias da Carta Capital. E por quê? Porque a Carta Capital faz ataques, usa adjetivos chulos contra autoridades do Poder Judiciário apenas por causa aí do envolvimento do Lula. Então, já que a Carta Capital age assim, cabe a mim analisar, repito, com responsabilidade e imparcialidade, os textos dos jornalistas que escrevem para esta revista. E estou mostrando aqui, não é? Muito bem. Hoje, mais um trecho aí do René Rachel, que escreve aqui para a Carta Capital. Vou trazer aqui mais um trecho da matéria dele, que está aqui na Carta Capital, do dia 18 de abril de 2018, mês passado, não é? Com o título aqui, ó, Uma Multidão de Lulas. Aqui o René Rachel, ele faz aí um apanhado sobre as pessoas que estão apoiando lá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra preso no prédio da Polícia Federal em Curitiba. Então o René Rachel faz aqui um apanhado, não é? Pegando ali o que aqueles petistas e simpatizantes do PT acham da prisão do Lula. Então aqui está. Entre outras coisas aqui, o René Rachel, nesta página, ele mostra aqui a opinião de um jornalista uruguaio, o Gabriel Mazarovich. Ele é um jornalista uruguaio e ele é comunista, isto é, simpatizante do PT. Então vamos ver se o que o jornalista aqui, Gabriel Mazarovich, uruguaio, vamos ver aí se o que ele diz sobre o Lula é verdade ou não, certo? Vamos analisar isso com imparcialidade. E depois de analisar o trecho de Gabriel Mazarovich, vou aqui mostrar a revista Isto É. Revista Isto É, da mesma data, dia 18 de abril de 2018. Dessa mesma data da revista Carta Capital, correto? E vou mostrar uma coisa aqui, que obviamente jamais a Carta Capital iria mostrar, correto? Então aqui, ó, nesta página aqui da revista Isto É, repito, do dia 18 de abril, mês passado, aqui cinco pessoas e 4 aqui intelectuais que abandonaram o PT, que abandonaram o Lula. E eles dizem por quê. Então isso aqui, a revista Carta Capital, obviamente, não mostra, porque é uma coisa negativa em relação ao Lula e em relação ao PT. Repito, são 5 pessoas aqui. O Frei Beto critica abertamente aí, o Frei Beto critica o partido. Mas os outros 4 intelectuais participaram ativamente da formação do PT e conhecem Lula profundamente. Então, o que eles dizem aqui
é muito diferente do que diz o jornalista uruguaio Gabriel Mazzarovic na Carta Capital. Vamos analisar isso aqui e mostrar o fanatismo, correto? Vamos aqui. O fanatismo político, né? Muito bem. Então vamos analisar isso aqui. Correto aí? Tudo bem, né? Vamos ver isso aqui direitinho. Revista Carta Capital, vamos para cá. Dia 18 de abril de 2018, na página 23. O Gabriel Mazzarovic, que é jornalista uruguaio, ele escreve o que está aqui. Quem trouxe essa matéria foi o René Rachel, jornalista aí da Carta Capital. Então o Gabriel Mazzarovic, jornalista uruguaio, diz assim: não tenho dúvidas de que ele é um preso político. E lutar por sua liberdade é lutar pela nossa liberdade no Uruguai. Não podemos nos calar, não podemos esperar. Viemos aqui hoje para nos solidarizar com os brasileiros e dizer que ninguém pode encarcerar nossos sonhos. Lula representa a esperança do Brasil e da América Latina. Então veja aqui as palavras do jornalista uruguaio e não brasileiro, Gabriel Mazzarovic. O que o Gabriel diz aqui, gente, isso aqui é apenas um discurso de um fanático político. Ele é comunista, ele aprecia o PT, aprecia o Lula. Mas o discurso dele aqui, gente, não tem um pingo de verdade. Não tem um pingo de verdade. Vamos aqui aos erros do jornalista Gabriel Mazzarovic. Veja como funciona a cabeça de um fanático político. Ele diz assim: não tenho dúvidas de que ele quem? O Lula. Não tenho dúvidas de que ele é um preso político. Veja aqui o primeiro erro, preso político. Ou melhor dizendo, o segundo erro. Olha aqui o primeiro erro, não tenho dúvidas. Primeiro erro do jornalista Gabriel Mazzarovic. O segundo erro, Lula é um preso político. O terceiro erro, no Uruguai. O quarto erro, os brasileiros, com os brasileiros. O quarto erro aí, correto? Muito bem. São 4 erros que o jornalista Gabriel Mazzarovic, repito, jornalista uruguaio e não brasileiro. 4 erros aqui num trecho pequeno que ele escreveu. O primeiro erro, vamos aí, ele diz: não tenho dúvidas de que o Lula é um preso político, um preso inocente. Ele diz que não tem dúvidas. Primeira coisa, o jornalista aqui, Gabriel Mazzarovic, ele é uruguaio, ele não é brasileiro. Ele conhece muito pouco sobre a língua portuguesa. Ele fala outra língua. Ele conhece pouco sobre a língua portuguesa. E quando ele diz que não tem dúvidas da inocência do Lula, aí ele mostra a ignorância dele jurídica. Ele não conhece o processo que envolveu o Lula nesse triplex em Guarujá. Ele não assistiu a quase 80 testemunhos de pessoas que conviviam com Lula, que eram amigos de Lula e que participaram de transações com Lula. O Gabriel Mazzarovic, com certeza, não assistiu aos quase 80 testemunhos, que inclusive estão aí no mundo do YouTube, para que ele veja. O Gabriel Mazzarovic não foi a Curitiba e ali teve acesso aos autos do processo do Lula, inúmeros volumes. Ele não viu ali nada. Então é por isso que ele diz que não tem dúvida da inocência do Lula. Isso aqui é uma afirmação profundamente ingênua. Dizer que não tem dúvidas da inocência do Lula é não conhecer os autos do processo em que Lula aí foi condenado. Não conhece. Então ele diz besteira, como qualquer pessoa do povo aí comum diz.
apenas por causa da apreciação que tem por Lula e pelo PT. Isso é cegueira. O segundo erro do Gabriel Mazzarovic, repito, jornalista uruguaio e não brasileiro, ele diz que o Lula é um preso político. Não existe no Brasil alguém preso por causa de sua opinião política. Preso político não existe no Brasil. Preso político, o Gabriel Mazzarovic vai encontrar no sistema que ele adora, socialismo e comunismo. Então, preso político só existe em termos de capitalismo e socialismo, comunismo. Preso político só existe hoje, por exemplo, em Cuba. Existe preso político, porque ali é um sistema socialista. Na Coreia do Norte também existe preso político, porque ali é sistema socialista. Inclusive, o ditador lá da Coreia do Norte soltou agora 3 presos políticos norte-americanos. Foram devolvidos aos Estados Unidos. Então você vê que os comunistas usam muito essa expressão preso político. Só que preso político só existe na ideologia socialista e comunista. No Brasil não existe preso político. O que existe no Brasil é político preso. Político preso, sim. Preso político, não. Segundo erro do jornalista uruguaio. O terceiro erro do jornalista uruguaio está aqui quando ele diz assim: lutar por sua liberdade do Lula é lutar pela nossa liberdade no Uruguai. Veja aí o que ele diz, que lutar pela liberdade do Lula é lutar pela liberdade no Uruguai. Ele se coloca aqui, ele tenta dizer aqui que o Uruguai em peso, o país onde ele mora, onde ele nasceu, o Uruguai em peso é contra a prisão do Lula. Ele traz aí essa insinuação. Ele não pode, o jornalista Gabriel Mazzarovic, ele não pode falar pelo país, porque isso aí é a opinião dele e não de todo o Uruguai. Portanto, o terceiro erro do jornalista Gabriel Mazzarovic. E o quarto erro está aqui. Ele diz assim: não podemos esperar, viemos aqui, ou seja, ele estava lá em Curitiba, viemos aqui hoje para nos solidarizar com os brasileiros. Outro erro aí do Gabriel Mazzarovic. Novamente aqui ele insinua que a indignação com a prisão de Lula é de todos os brasileiros. Veja aí o que ele escreve: viemos aqui hoje para nos solidarizar com os brasileiros. Como se todo o Brasil, como se todos os brasileiros estivessem aí raivosos contra a decisão da justiça. Então o jornalista Mazzarovic, ele fala sobre uma loucura e quer que essa loucura seja apoiada por todos os brasileiros. E não. Então você viu facilmente aqui que o que escreve o Gabriel Mazzarovic, em pequeno trecho, ele mostra aí 4 erros fáceis, não é? 4 erros fáceis. É o que eu digo, não confiem no que os jornalistas dizem, não confiem no que os jornalistas escrevem, porque você vai, se você acreditar piamente, você vai ser enganado. Diante de um texto de um jornalista, diante de um texto de qualquer pessoa, analise o que essa pessoa diz. Faça um estudo e aí você, sim, você terá uma firmeza naquilo que encontrar, não é isso? É o que eu faço aqui. Diante de um texto qualquer, eu analiso se aquele texto diz a verdade. E é fácil você encontrar os erros. Correto, gente? Então o René Rachel, que escreve para a revista Carta Capital, não é? O René Rachel, como ele é petista e simpatizante e tal, então ele sempre diz que Chico Buarque de Holanda, o cantor, não é, e compositor, que o teólogo Leonardo Boff, que o ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, e que o jornalista aqui, Gabriel Mazzarovic, o René Rachel,
mostra aí que eles falam bem sobre o Lula, não é? Sobre o PT. Aí está. Ora, só que o René Rachel, obviamente, e a revista Carta Capital, não vai colocar aqui palavras de pessoas que conhecem profundamente o Lula e palavras negativas. Palavras negativas de pessoas que conhecem e conheceram profundamente o Lula. Palavras negativas sobre o Lula e sobre o PT de pessoas que conhecem profundamente o Lula, que conhecem profundamente o PT e pessoas que participaram da formação do PT. Ele não mostra aí o René Rachel, porque fica muito feio para ele. Então vou mostrar aqui, como mostrei lá na revista Isto É, mostrei a vocês aí, da mesma data, veja aqui, ó, da revista Carta Capital, correto? 18 de abril de 2018. A revista Isto É, dessa data, nas páginas 38 e 39, traz 5 pessoas que participaram ativamente do PT, que conhecem profundamente o Lula, só que trazem aí predicados horríveis para o Lula, correto? Isso aqui a revista Carta Capital não mostra, só aquilo que é bonito para o Lula. Então é bom que você analise. Veja aqui, por exemplo, o que a carta Isto É traz aqui. Francisco de Oliveira, aqui está, ó, Francisco de Oliveira. Esse Francisco de Oliveira, cuja foto está na revista, ele é sociólogo e ele foi um dos intelectuais mais ativos, veja aí, na formação do PT. Ele conhece profundamente o Lula, ele conhece profundamente o PT. Foi um dos intelectuais mais ativos, que mais atuou para a formação do PT, junto com Lula. Pois bem, veja aí o que diz o Francisco de Oliveira sobre o Lula. Ele diz assim: Lula é muito mais esperto do que vocês pensam. Lula não tem caráter, é um oportunista. Viu aí, gente? Aqui predicados horríveis contra o Lula. Só que a Carta Capital não coloca isso aí, devido à sua também parcialidade, correto? Outra aqui na página 38 da revista Isto É. Aqui já é o Frei Beto, né? O teólogo Frei Beto, dominicano. O Frei Beto, ele é um petista. Aqui, gente, tudo isso aqui é na revista, nada aqui é meu. Frei Beto, petista histórico, participou da formação do PT pela ala progressista da Igreja Católica e também como ex-guerrilheiro que combateu a ditadura militar. Muito bem, então o Frei Beto, que conhece profundamente o Lula, o PT, ele diz o que está aí. O PT trocou um projeto de Brasil por um projeto de poder. Palavras de Frei Beto. Aí 2, não é? Veremos agora no próximo quadro mais predicados aí de quem conheceu profundamente o Lula. E a visão é completamente negativa, correto? Vamos lá. Veja aqui mais uma afirmação de um ex-petista ferrenho, antes, o Hélio Bicudo. O Hélio Bicudo foi aqui diz a revista, o Hélio Bicudo, um dos mais conceituados juristas do país, participou da fundação do PT, chegou à sigla pela sua atuação em direitos humanos e ligação com a Igreja Católica. É um dos coautores do texto que levou ao impeachment de Dilma. Então o Hélio Bicudo é um jornalista e um homem respeitado no Brasil, um homem digno, uma pessoa sem máculas. Não há como você criticar o Hélio Bicudo. E o que ele diz sobre o Lula aí, veja o que ele diz. Ele diz assim: o PT é uma página suja que precisa ser virada de uma vez por todas da nossa história. A prisão de Lula só confirma o que sempre falei sobre a cleptocracia petista. Então você vê aí
que Hélio Bicudo, um jurista brasileiro, conhece o Lula mais do que ninguém, conhece o PT mais do que ninguém, participou aqui, efetivamente, da fundação do PT e abandonou o PT e abandonou o Lula. Então você vê que essas palavras aqui do Hélio Bicudo jamais sairão na revista Carta Capital, por causa da parcialidade, correto? E para terminar o vídeo, vejamos aí outro ex-petista. Veja que Paulo de Tarso Venceslau, cuja foto também está na revista aí, Isto É. Economista e jornalista, foi um dos nomes mais respeitados da guerrilha no Brasil. Fundou o partido, o PT, e foi o primeiro a denunciar já nos anos 1990. Veja aí o que ele diz sobre o PT. O partido acabou. O que restam nele são resquícios religiosos que fazem do PT uma seita. Ele diz aqui que hoje os petistas vivem uma ilusão como uma religião e formam o PT como uma seita. E lamentavelmente a gente vê essas ações aí de petistas, não é? Sujando a imagem de julgadores do Poder Judiciário, do juiz Sérgio Moro, dos desembargadores no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dos procuradores da República, dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal. Você vê aí militantes petistas e simpatizantes do PT cometendo atos de selvageria, atacando pessoas, expulsando jornalistas de vias públicas, apedrejando carros de imprensa, não é? Apedrejando carros de imprensa, pichando o condomínio lá onde a ministra Carmen Lúcia tem um apartamento. Então isso aí, gente, são atos de selvageria de pessoas fanáticas políticas. E esses fanáticos, lamentavelmente, a gente só vê com essas ações criminosas, via de regra, a gente só vê aí partindo do Partido dos Trabalhadores, dos apreciadores de Lula e do PT. Muito bem, então você viu aí que o Paulo de Tarso Venceslau, que conhece profundamente o Lula, profundamente o PT, o que ele diz aqui, obviamente a Carta Capital não vai publicar por causa da parcialidade, correto? Este vídeo aqui, repito, não é sobre política, e sim sobre análise jurídica dos casos que estamos vendo aí, não é? Por causa da prisão do Lula. Então, você viu aqui que o jornalista uruguaio, Gabriel Mazzarovic, diz que Lula é preso, né? Diz que Lula é um preso político, diz que não tem dúvida da inocência do Lula, porque ele não conhece o processo, não conhece as provas, não ouviu aí quase 80 testemunhas, né? Ele não conhece nada disso. Então ele diz uma coisa que não tem respaldo na realidade dos fatos, não é? E ele diz aqui que está em Curitiba, esteve para se solidarizar com os brasileiros, como se todos os brasileiros pensassem como ele pensa, o jornalista Gabriel. Outra bobagem. E nem o povo também uruguaio, né? Então você viu aqui a verdade pura e simples. É assim que se estuda um tema, comparando revistas e analisando ali os textos dos jornalistas. Só assim você quebra o fanatismo, só assim você chega facilmente à verdade. Mais um vídeo e muito obrigado.